Você sabe quem criou o mal? Como o mal começou a existir? Você sabe realmente qual é a sua origem? Claro que essa discussão é uma discussão filosófica, longa, mas é preciso compreendermos que nós precisamos alcançar este entendimento. Precisamos entender quem criou o mal, como o mal existe, os efeitos do mal e, sobretudo, como vencer o mal. Se você tiver esta consciência, com toda certeza nós vamos não só escolher o bem, porque é melhor, mas escolher o bem sabendo muito bem o que estamos fazendo. É possível entender todas estas coisas a respeito do mal. Sejam bem-vindos mais uma vez à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, currículo dos jovens, e na aula de hoje estudaremos a lição de número 8 do dia 19 de novembro de 2023. O título da nossa lição é Fé para crer que Jesus não criou o mal. Desculpa, que Deus, embora Jesus é Deus, mas é fé para crer que Deus não criou o mal. Fé para crer que Deus não criou o mal. O texto principal da nossa lição é Salmo de número 100, e versículo 5. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. O Senhor é bom, o texto está dizendo. O texto não diz que o Senhor faz coisas boas. É claro que ele faz coisas boas, porque esta é a sua essência, mas o texto é enfático. O Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Resumo da lição: o pecado de desobediência de Adão e Eva trouxe toda sorte de males para a humanidade e a criação. É o que nós chamamos de pecado original, e alguns teólogos chamam de pecado das origens. Foi onde originou-se todo o pecado. Então, o pecado original, alguns teólogos, de forma pedagógica, tratam o seguinte: este pecado de Adão e Eva é o pecado das origens, e o pecado da humanidade é o pecado original, que foi uma herança de Adão. E é claro que existe uma explicação, não é o nosso momento aqui nessa aula, mas existe uma explicação para nós compreendermos muito bem como o pecado de Adão passou a toda a raça humana. O texto bíblico da nossa lição está em Salmos de número 34, versículos 12 ao 22, que nos diz o seguinte: Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre todos os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Então perceba que o salmista, no Salmo de número 84, está falando de diversas ações de Deus que são boas para com o seu povo, para com os seus.
Na verdade, quando nós estudamos sobre teontologia, doutrina do ser de Deus, nós aprendemos que Deus é bom em essência e a bondade de Deus se estende sobre toda a raça humana. A misericórdia de Deus se estende sobre toda a raça humana. A misericórdia de Deus não está só sobre a vida daqueles que servem ao Senhor. A misericórdia de Deus está sobre a vida de toda a humanidade. A graça de Deus, que é o que nós chamamos de graça comum quando estudamos doutrina da salvação. A graça de Deus alcançou toda a humanidade. Vamos aos comentários da nossa lição. No nosso primeiro ponto, o comentarista vai falar sobre o mal moral e físico. No primeiro parágrafo, ele vai tratar sobre o mal moral e físico de acordo com a Bíblia. E nos deixa claro aqui o nosso comentarista que o mal, tanto físico quanto moral, teve o seu início na queda, narrada no terceiro capítulo do livro de Gênesis. Todo o mal que vemos hoje é uma consequência do pecado de Adão e Eva. Então, tudo o que acontece de ruim, todo o mal, é uma consequência. O autor Ralph Smith, em seu livro Teologia do Antigo Testamento, quando ele trata de amartiologia ou doutrina do pecado, ele fala sobre isso. Ele explica como é que o pecado se perpetuou na vida da raça humana. A partir do pecado de Adão, tudo o que ele fez depois do pecado foi envolvido pelo pecado. Então o mundo passou a ser contaminado pelo pecado e houve também, sem dúvida nenhuma, um decreto de Deus sobre a natureza. Por que que toda a criação foi punida como consequência do pecado de Adão e Eva? Porque toda a criação havia sido construída por Deus para o ser humano. E então, porque o ser humano pecou, todas essas coisas também foram atingidas pelo pecado. Mas se em Adão toda a criação foi atingida pelo pecado, em Cristo toda a criação será restaurada. Paulo fala em Romanos capítulo 8 justamente sobre isso, que a criação geme como se estivesse com dores de parto, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Veja que a criação não aguarda a sua própria redenção, ela aguarda a redenção dos filhos de Deus, porque quando os filhos de Deus forem plenamente restaurados, então toda a criação será plenamente restaurada também. No segundo parágrafo do primeiro ponto, o comentarista, o escritor da nossa lição, vai tratar sobre o mal de acordo com a filosofia. E aqui ele vai nos dizer que, de acordo com a filosofia, o bem designa o ser que possui a perfeição absoluta, e é Deus, enquanto no conceito da ética, o bem designa aquilo que é conforme às normas da moral. O mal, por sua vez, vai designar, em um sentido geral, tudo o que vem a ser negativo, nocivo ou prejudicial à pessoa. Então, de acordo com a filosofia, o mal, perceba que filosofia não absorve, ou a filosofia não ensina o mal como algo originário do pecado. Não. Até porque a filosofia ensina sobre o hedonismo, a filosofia é hedonista, que é a busca do prazer. Ou seja, não importa como você alcance prazer, você precisa buscá-lo. A filosofia ensina isso. Então a filosofia vai dizer: não, o mal é aquilo que é ruim para o ser humano, que faz mal para o ser humano. Se não faz mal para você, então não é mal. Entendeu? É claro que não só para você, para o ser humano como um todo. Ou seja, se o que eu estou fazendo não está fazendo mal nem para mim, nem para ninguém, então que erro há nisso? Pecado há nisso? Então a filosofia não entende o mal como pecado, não entende o mal como algo originário, da desobediência a Deus, ela não entende assim, mas ela entende o mal como aquilo que não é bom, ou para você ou para outras pessoas. Então pronto, isso é o mal. E nós sabemos que
eticamente falando e espiritualmente falando, o mal envolve muito mais do que simplesmente não fazer bem. Tem coisas que fazem bem para os desejos da carne, mas é um mal porque é um pecado contra Deus. Terceiro parágrafo, de acordo com a ética secular, o que é o mal? A ética secular está fundamentada, deixa eu grifar aqui o que eu quero, porque aí nós vamos, eu já leio tudo aqui para a gente entender. Então, tá até aqui, ó, que eu quero. É aqui. A ética secular está fundamentada em valores materialistas e relativistas, ou seja, ela não envolve a espiritualidade. Ela é uma ética materialista e relativista, bem voltado para as tendências do século XXI, não é? Relativista porque não há uma verdade absoluta, onde o bem e o mal dependem do ponto de vista de cada pessoa. Isso é justamente o relativismo, o secularismo também, não é? Já a ética cristã tem como fundamento as escrituras sagradas, e o seu objetivo é aperfeiçoar a nossa vida de comunhão com Deus e o nosso testemunho cristão perante a sociedade na qual estamos inseridos. Então, a ética cristã tem essa preocupação. A ética secular, de forma alguma. A ética cristã mostra ainda que Deus é trino, é santo e imutável. Então, dentro da visão da ética secular, o mal é aquilo também que prejudica alguém. Se não estiver prejudicando, ok. Não tem uma visão, a visão é secularista, materialista, a visão é relativista. É secularista porque não envolve o mundo espiritual, é secular. Ela é materialista porque só envolve aquilo que é palpável. E é relativista porque não há uma verdade absoluta. Isso é a ética fundamentada em valores, a ética secular. A ética cristã, ela se preocupa com a nossa vida com Deus. E nós sabemos que é importante estarmos equilibrados, a nossa vida com Deus precisa estar em total equilíbrio. Segundo ponto, Deus e o mal. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar.
Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. E o mal? Primeiro parágrafo, Deus é mau? E aqui o escritor já responde: não. Ele é bom, ele é santo, justo e tem todo o poder. O próprio Deus diz: eu formo a luz e crio o mal. Isaías capítulo 45 e versículo 7. Nós vamos pensar um pouco disso aqui já já. Eu, Senhor, faço estas coisas. Ou seja, que mal é esse que Deus disse aqui que estava criando? Que mal é esse que Deus estava criando? Já já a gente vai entender isso aqui. Mas Deus não é mau. Deus não é mau. Deus é essencialmente bom. Agora, Deus pune as pessoas? Pune. E isso quer dizer que Deus é mau? Não. Deus é justo. Deus é equilibrado em todos os seus atributos. Nós, seres humanos, é que não somos equilibrados. Nós precisamos buscar, eu sou terapeuta, então eu ensino muito sobre isso, nós precisamos buscar inteligência emocional para agirmos de forma correta. Deus, ele é equilibrado em todos os seus atributos. Então Deus ama, ama, mas Deus odeia também? Odeia. Deus não odeia simplesmente por odiar, porque automaticamente quem ama o bem, odeia o mal. Isso é um resultado. Deus é bondoso, misericordioso, benevolente, longânimo, compassivo. Deus é, mas Deus também é justo. Então, a lei da semeadura, por exemplo, é uma lei justa. Aquilo que a pessoa semear, isso ela vai colher. Gálatas, capítulo de número 6, fala sobre isso. Então, não é que Deus é mau, é que Deus é justo. E às vezes, por ser justo, ele vai permitir o mal sobre uma pessoa, ok? Segundo parágrafo desse segundo ponto. Deus é um ser em equilíbrio, foi o que eu acabei de falar. Então, existe aqueles que utilizam de textos, ó, existe alguns que utilizam de textos para afirmar no texto de Isaías, né, esse de Isaías capítulo, 45, versículo 7, para afirmar que Deus é um ser em equilíbrio, que ele é tanto bom quanto mal. Isso é uma falácia demoníaca isso aqui. Ah, Deus é equilibrado, ele é tanto bom quanto mal, não tem nada a ver, nada a ver. A questão de Deus permitir o mal é o que nós acabamos de falar agora há pouco, está principalmente ligado à sua justiça. Terceiro parágrafo do segundo ponto, Deus não criou o mal moral. E aí o nosso escritor, neste aspecto, vai nos dizer aqui que a palavra mal em Isaías 45, e é justamente o que nós vamos tratar aqui, ó, de Isaías, palavra mal em Isaías 45, versículo 7, se origina de uma palavra que pode ter vários sentidos, neste contexto e em outros onde Deus ou traz um mal, ou faz, ou traz o mal, a palavra significa calamidade ou punição, sendo o oposto de paz. Deus usaria Ciro para abater as nações. O que nós precisamos entender de Isaías 45? Isaías 45, Deus está falando, a partir do capítulo 40 de Isaías, quando a gente estuda panorama do Antigo Testamento, e estudamos o panorama de Isaías, a partir do capítulo 40 de Isaías, Deus está falando sobre a restauração que traria sobre o seu povo. No capítulo 45, especificamente, Deus está chamando Ciro. Antes de Ciro nascer, Deus está dizendo que Ciro, um rei que não era judeu, um rei medo-persa, iria
libertar o seu povo. A gente sabe que historicamente isso aconteceu. A Média Persa se uniu e conquistou o mundo, inclusive a Babilônia, e libertou o povo de Israel, que estava por pouco mais de 70 anos cativos na Babilônia. Então, o que Deus está falando aqui, que ia trazer o mal, é que Deus ia, através de Ciro, promover uma calamidade em muitas nações para usar Ciro para conquistar a Babilônia e libertar o seu povo, para que o povo voltasse do cativeiro babilônico para o território de Judá, a fim de reconstruir a cidade, os muros, e Deus extirparia a idolatria do meio do seu povo. Foi o que aconteceu. Então, esse mal que Deus está falando aqui, eu faço mal, eu crio mal, é uma calamidade que Deus ia produzir através de Ciro, com um propósito absoluto, que era restaurar o seu povo. Se você ler capítulo 29 de Jeremias, você vai perceber que é uma carta que Jeremias escreveu aos exilados na Babilônia, dizendo que Deus ia restaurar o seu povo. E como que Deus ia fazer esse povo voltar do cativeiro? Deus permitiu Ciro, um rei ímpio, conquistar nações do mundo, inclusive a Babilônia, e libertar o povo de Israel para voltar para a sua terra. Então está explicado aí o Isaías 45 e versículo de número 7. Terceiro ponto da lição: o cristão e o sofrimento. O problema do sofrimento. O nosso escritor disse aqui que vivemos numa sociedade, ó, hedonista, onde as pessoas afirmam não ser plausível pensar que Deus, que é amoroso e bondoso, permita o sofrimento. É claro que Deus permite. Não é? Essa sociedade vive em desequilíbrio, em desajuste. Nós precisamos entender, eu escrevi isso aqui para não esquecer, que o sofrimento é uma ferramenta de Deus para nos ensinar e nos moldar. Grande pergunta no livro de Jó não é por que o justo sofre, é como o sofrimento do justo, contribui com o seu bem. Então Deus permite algumas intempéries, algumas adversidades, alguns sofrimentos sobre a nossa vida para nos moldar, para nos tornar alguém melhor, para, nos ensinar. E isso Jó entendeu muito bem, o livro de Jó nos mostra isso, Jó capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aí chega no versículo 5 do capítulo 42, Jó diz: Eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ou seja, toda a provação que Jó passou produziu nele uma convicção muito maior de quem Deus era. Segundo ponto, o segundo parágrafo do terceiro ponto, o sofrimento. Sofrimento. Lutero, ele dizia, né, que Deus somente pode ser encontrado no sofrimento e na cruz. É, é, é bom quando nós encontramos Deus, não só no sofrimento, mas em meio ao sofrimento, eu falo que em meio às nossas dores, às nossas vicissitudes, às nossas intempéries, é que nós mais encontramos Deus, nós nos aproximamos mais de Deus. E na cruz, Deus foi à cruz. Então Deus é um Deus da cruz, é um Deus do sofrimento também. Ele é o Deus de todos os tempos, é claro. E aí o nosso escritor diz que de que não podemos esquecer de que o pecado sempre causará sofrimento para o homem, independente da sua crença religiosa. Basta ver o que ocorreu com Adão e Eva logo após pecarem. Nós vivemos num mundo de sofrimentos. E nós, enquanto vivendo no mundo mesmo, servindo ao Senhor, nós não estamos livres do sofrimento. Sofrimento faz parte da vida, crises fazem parte da vida. O importante é como nós gerenciamos a crise. Terceiro e último ponto, Deus é maior que todos os sofrimentos. É claro, Jó 42:2, ele disse, né: "Eu só te conhecia de ouvir falar". Eu acho que eu citei até invertido aqui, falando, eh, que é o 5 que Jó fala: "Eu só te conhecia de ouvir falar", mas Jó 42:2, "Eu só te conhecia de ouvir falar, agora te ve", deixa eu conferir isso aqui para ver se eu não citei errado. Jó 42:2, "Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados". Na verdade, a referência aqui é Jó 42:5. Eu te conhecia só de ouvir falar, e agora os meus olhos te veem. Então eu citei certo, houve aqui só um equívoco de grafia nesse versículo, porque o escritor coloca aqui: "Deus é soberano e o maior de uma e maior do que toda dor que venhamos enfrentar". Ele nos ama e
não nos abandona em meio ao nosso sofrimento. Jó foi provado pela dor, entretanto, no fim de tudo, viu o quanto o Senhor é poderoso. Capítulo 42, versículo 2. Nem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E o versículo 5, que é o versículo mais apropriado para essa referência aqui, eu só te conheci de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Muito bem, nós passamos pela lição e precisamos realmente entender aqui a origem do mal, não é verdade? A origem do mal. Qual a origem do mal? Então eu vou falar isso na câmera fechada para finalizar a aula e deixar você totalmente ciente, porque durante os comentários aqui, o nosso escritor ele não foi enfático ao nos ensinar sobre a origem do mal. Então vamos lá, nossa câmera fechada. Qual é então a origem do mal? Diante de tantas perguntas, qual a origem do mal? Eu vou contar uma história que eu ouvi e que é uma história verdadeira e que ilustra muito bem. Conta-se que certo professor chegou numa classe de uns meninos de 9 anos de idade e ele disse o seguinte: Deus criou todas as coisas? Os meninos responderam: sim, criou todas as coisas. Então Deus criou o mal. Aí os meninos: não, mas o mal existe ou não existe? Existe, o mal está aí, o sofrimento, enfim, existe. Então Deus criou o mal. Se Deus criou todas as coisas, e ninguém conseguiu refutar o professor, e a história conta que o professor ficou se sentindo totalmente o rei da situação. E de repente um menino levantou a mão e pediu para falar, o professor autorizou ele falar, e o professor disse: "Professor, o frio existe?" E o professor disse: "Existe, você nunca sentiu frio?" Ele falou: "Não, o frio não existe, o que existe é a falta de calor, falta de calor." O frio é uma designação que nós arrumamos para designar falta de calor. O frio existe. Então, quando o calor chega, o frio desaparece. Aí ele se assentou. Daqui a pouco ele levantou e falou: "Professor, outra pergunta." O professor autorizou. "Professor, as trevas existem?" Ele falou: "Existem. Você nunca ficou em trevas, nunca ficou no escuro, você nunca a noite chega." Ele falou: "Não, as trevas não existem. O que existe é a ausência de luz." Quando a luz chega, as trevas são dissipadas. Trevas é o nome que nós arrumamos para designar a ausência de luz. E o professor já ficou meio invocado com o menino, e sentou, e o menino sentou. Daí a pouco ele: "Outra pergunta." O professor: "Tá, vai lá." E ele disse: "O mal existe?" E o professor falou: "Existe, você não vê tantas coisas ruins que acontecem?" E ele disse: "Não, professor, o mal é uma designação que nós arrumamos para nos referir à ausência do bem. Então Deus não criou o mal, Deus criou o bem, e o afastamento do bem produziu o mal. Essa história é real, e o professor ficou nervoso, mandou o menino para a diretoria. Quando o menino chegou na diretoria, o diretor perguntou para ele: "Filho, quantos anos você tem?" Ele falou: 9 anos. "E qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Albert Einstein." Então, Einstein deu esta explicação para a existência do mal. O que nós precisamos entender? O mal, ele não foi criado como um decreto de Deus e nem do diabo. Do diabo, porque o diabo não cria nada. E de Deus, não, porque Deus não é mal. O mal é o resultado do afastamento de Deus. Deus criou o bem. O ser humano estava no Éden em contato com Deus. Quando ele desobedece e se afasta de Deus, o mal surge como um resultado do afastamento do bem. Basta nos aproximar do bem novamente e o mal na nossa vida, ele vai embora. Eu tenho um livro lá em casa que é Quando Ser Bom Não Basta. E o autor fala que não basta ser bom por uma imposição social. É preciso querer ser bom, amar ser bom, é preciso gostar de ser bom. Então, que Deus nos ajude e que nós estejamos cada vez mais próximos de Deus através do seu Espírito, porque assim o mal não terá lugar na nossa vida. Meus queridos, Deus te abençoe. Obrigado pela sua presença. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a nossa próxima aula em nome de Jesus.